Agora, o próximo passo é a procura e a contratação de um substituto para Johnny no elenco do Internacional. A grande procura da direção é por um primeiro volante. Nesse vídeo, a gente fala sobre 3 negociações que o Internacional já teve e pode voltar a ter nos próximos dias. Uma negociação travou, um grande desejo do presidente Alessandro Barcelos e um sonho antigo da direção. A gente fala das situações de Wallace da Udinese, Gustavo Cuéllar do Al-Shabaab e Thiago Maia do Flamengo. Afinal, quem será o primeiro volante contratado pelo Inter? A gente fala sobre isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Jans Repórter, e nesse conteúdo a gente vai trazer todos os detalhes sobre a procura do Inter por um primeiro volante, o substituto de Johnny para a temporada 2024. Tem o queridinho do Kudê, tem o queridinho do presidente Barcelos e tem o sonho antigo da direção. A gente vai falar muito sobre tudo isso. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações para aqui. Já somos 45 mil inscritos, então já dá a força do teu like, da tua inscrição e ativando o sininho para tu ser notificado de todos os conteúdos aqui do canal. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. A minha casa de apostas pode ser a tua também. E entrando lá, faz o teu registro, você que já está perdendo tempo, faz o registro e usa o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e saída numa brincada lá em kto.com, onde a diversão acontece. Bom, rapaziada, não é novidade, depois da ida do Johnny para o Real Betis da Espanha, o Internacional voltou suas atenções no mercado de transferências na busca por um primeiro volante. É verdade também que o Inter tinha outras prioridades acima dessa procura por um primeiro volante, até porque o Inter tem hoje 3 jogadores da função no seu elenco: o Gabriel Ruffi, que renovou seu contrato até dezembro de 25, o Gustavo Campanharo, que ainda tem vínculo com o Inter, e o Rômulo, que foi adquirido, volante de 23 anos, junto ao Atlético de Minas Gerais, depois de estar por empréstimo, fazer uma boa temporada em 2023. O Inter estará pagando 700 mil euros, 3 milhões e 600 mil reais em 6 parcelas, um ótimo negócio que o Inter fez, com possibilidade de revenda. O Inter está comprando 65% dos direitos do Rômulo em um contrato até 2027. Mas ainda assim, pensando numa longa temporada com Sul-Americana, Copa do Brasil, Gauchão e Campeonato Brasileiro, o Internacional acredita que precisa ter um primeiro volante que chegue afirmado, titularidade. Então, o Internacional tem algumas opções no mercado e tem feito algumas conversas, algumas negociações. Obviamente, todo mundo sabe, a negociação da vez é pelo volante Thiago Maia, de 26 anos, do Flamengo, que já foi liberado da pré-temporada em Manaus e em Orlando, nos Estados Unidos, está no Brasil e tem uma negociação ainda avançada com o Inter, mas que não foi sacramentada. O jogador está acertado com o Internacional. Ele acertou bases salariais, tempo de contrato, tudo isso. O projeto do Internacional agradou o jogador, que viria para ser titular, e a informação que a gente já trouxe aqui: o Kudê tá enlouquecido querendo que o Thiago Maia venha pro Inter, porque é um jogador que ele gosta muito, já conhece desde a época que o Thiago Maia jogava no Santos e o Kudê ainda começando a sua trajetória lá em 2020 no Internacional. Depois o Thiago Maia foi pro Lille, foi comprado pelo Flamengo por 4 milhões de euros, 50% do passe do jogador, há 3 temporadas atrás, só que agora o negócio está travado porque o Flamengo está vendo a possibilidade de fazer um leilão pelo Thiago Maia. Porque, como eu disse, o Inter tem um acerto com o jogador, mas não se acertou com o Flamengo ainda. A gente trouxe a informação aqui: o Inter ofereceu 3 milhões de euros pelo Thiago Maia, 16 milhões de reais. O Flamengo investiu 4 e está querendo 5. O Flamengo ainda está querendo lucrar em cima de um jogador que é reserva. Não faz muito sentido, mas é o que o rubro-negro carioca está pedindo. Outros clubes da Série A estão atentos. Um deles é o Corinthians, que já tinha negociado lá atrás com o Thiago Maia, e a negociação está travada. Outro nome que eu quero trazer aqui como possibilidade é o do Wallace, volante que surgiu na base do Grêmio, foi campeão olímpico com a seleção brasileira e hoje está na Udinese da Itália, um jogador muito valorizado por lá. Quando saiu do Grêmio, jogou primeiro no Hamburgo, depois no Hannover, na Alemanha, e foi para a Itália jogar na Udinese. É muito valorizado, tem contrato até 2026 no futebol italiano. E o que eu já até comentei aqui no canal, no meio do ano passado, quando o Inter também procurava esse primeiro volante, é que
O presidente Alessandro Barcelos é um entusiasta do futebol do Wallace. O presidente Barcelos gosta muito desse jogador. O Inter já tinha feito algumas sondagens ao Wallace em janelas passadas, já na gestão do presidente Barcelos, e nunca tinha evoluído, porque o Inter naquele momento também não tinha nenhuma grande capacidade financeira como tem, e a gente está vendo que tem agora. A Udinese não queria liberar, a Udinese estava pedindo 10, 15 de euros, não queria liberar. E eu consegui chegar, inclusive, numa informação, porque a gente sabe que o presidente gosta desse nome, e aí a gente vai buscando numa ponta, em outra, que no final do ano, a gente tá falando aí de 2 semanas atrás, 3 semanas atrás no máximo, o Inter fez um novo contato pelo Wallace para saber as condições dele na Udinese, se ele tinha interesse já de voltar agora para o Brasil, se a Udinese topava negociar, e o Inter ouviu que os italianos não vão negociar ninguém em meio à temporada. Quando terminar a temporada na Itália, meio do ano aqui do futebol brasileiro, eles vão avaliar propostas, consultas, tudo que tem acontecido. Inclusive o staff do Wallace vai se organizar e vai observar, ver com o próprio jogador, sua família, se ele tem interesse de voltar para o Brasil, o que surgiu no Brasil para ele. E o Inter se colocou à disposição. A questão é se o Inter vai esperar até o meio do ano por esse jogador. Não me parece ser muito a realidade do que o Inter quer nesse momento, mas foi feita uma procura recente pelo Wallace também. E o outro nome é o que todo mundo está se perguntando: por que raios o Inter não voltou à carga em cima do Cuéllar? Volante colombiano de 31 anos, faz 32 em outubro, que está no Al-Shabaab e que foi um jogador que o Inter viveu uma novela no meio do ano passado. Quando ele estava no Al-Hilal, antes dele ir para o Al-Shabaab na Arábia Saudita, só trocou de time dentro do futebol árabe. O Cuéllar negociou com o Inter, deu ok para o Inter que viria, só que o Al-Hilal complicou, queria 5 milhões de euros, o Inter não tinha como pagar 5 milhões de euros naquele momento, e de fato não tinha o que fazer, e não saiu negócio, ele foi para o Al-Shabaab. O grande detalhe, o Vasco da Gama, pelas informações que vem do Rio de Janeiro, está negociando com o Cuéllar, e estaria oferecendo um valor ali entre 1,5 milhão e 1,8 milhão euros. A gente está falando de menos de 10 milhões de reais, quase 10 milhões de reais, se for colocar encargos, impostos, conversão da moeda, tudo isso, dá praticamente 10 milhões de reais. A gente está falando que ele estaria se desvalorizando em 3 milhões em relação a 6 meses atrás, quando o Inter tentou a sua contratação. Assim, eu acho um pouco difícil de acabar sendo esse valor se o Vasco fechar com o Cuéllar, tá? Eu acho que é um jogador bem mais caro e eu não consigo entender como em 5, 6 meses ele se desvalorizou em 3 milhões de euros. Mas ainda assim, eu conversei com pessoas do Inter nas últimas horas que me garantiram que o Cuéllar nem foi procurado novamente pelo Inter, inclusive pela dificuldade do negócio que o Inter já conhece, não teve nenhum tipo de procura pelo volante colombiano. Mas são 3 nomes que sempre aparecem, são questionados, existem possibilidades, mas o Internacional segue no mercado em busca desse primeiro volante. O nome mais próximo hoje ainda é o de Thiago Maia. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações para aqui, que a gente volta para falar do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!